Lucas 23, para nós ganharmos tempos, vamos ler a partir do versículo de número 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, mas um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Amém, só até aqui. Um dos momentos mais tristes da história da humanidade, mais terríveis da história da humanidade, se deu quando injustamente o Filho de Deus foi tratado como qualquer um. O Filho de Deus, chamado Jesus, foi condenado, repito, injustamente, à morte e morte de cruz. Quando se refere à morte de cruz, o texto é claro: foi executado. Porque a morte de cruz era uma morte dolorosa, era uma morte que não se dava imediatamente, era uma morte que tinha por intenção gerar sofrimento, era uma morte antecedida por uma tortura, por dores dilacerantes, dores no corpo, dores na alma. Por que na alma? Porque o indivíduo condenado à cruz era humilhado, pois ele era crucificado nu, despido. Os parentes não tinham direito do condenado à cruz de sepultar o corpo. O corpo ficava exposto no alto de uma cruz, até que as aves de rapina devorassem todo o cadáver. Isso não aconteceu com Jesus, porque o profeta havia anunciado que os seus ossos não seriam quebrados, nem o seu corpo veria corrupção, seria decomposto. E para se cumprir a profecia, quando Jesus expirou, logo depois, o seu corpo foi tirado da cruz por um discípulo chamado José de Arimateia e outros. Mas era uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa, era uma execução. Veja, Jesus foi condenado à morte de cruz injustamente. E as Escrituras dizem que o seu lado estava criminosos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. 2 criminosos foram condenados e executados na cruz ao seu lado. É interessante que um dos evangelistas dizem que a população passava e manietava a cabeça, sabe, desprezando, menosprezando Jesus, porque Jesus havia dito que ele era o Salvador do mundo, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que ele veio dar vida e vida com abundância, que ele era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida. Ele falou que daria a vida, porque ele é o Senhor da vida. E agora estava lá ele pregado na cruz, cercado por criminosos, e quem passava manietava a cabeça, como que dizendo: este daí é aquele que operava milagres, esse daí é aquele que disse que
daria vida. Esse daí é aquele que disse que em 3 dias reconstruiria o templo após destruído. E desprezavam o Salvador, que na cruz estava dando a sua vida para resgatar a vida do pecador. E assim foi com o povo, e assim foram as autoridades, e assim foram os soldados romanos. Todos zombavam e desprezavam Jesus. E um dos escritores sagrados diz que até os criminosos, os dois, desprezavam o Salvador que na cruz estava. Mas Lucas traz um detalhe. Lucas diz que um dos criminosos, num certo momento, cai em si. Quando ouve o outro dizendo, zombando, à beira da morte, um deles ainda zombava e escarnecia de Jesus e dizia: se tu és o Salvador, salva-te e a nós também. Esse primeiro criminoso que assim disse, ele representa a humanidade caída, a humanidade que espera a salvação, mas é uma salvação material, uma salvação natural, é a salvação dos males da vida, é a salvação do desemprego, é a salvação da criminalidade, é a salvação da fome, é a salvação da peste, salvação dos males desta vida. No caso deste criminoso, ele esperava ser salvo da cruz, da morte, da execução pelo crime que ele cometeu. Ele não queria a salvação de sua alma. Ele não entendia que maior do que o corpo é a alma, porque o corpo perece, do pó veio e do pó retornará, mas o Espírito foi dado por Deus e tornará a Deus para prestar contas no dia do juízo. Ele se esqueceu desta parte importante do ser dele. Ele tinha uma alma que carecia de salvação, mais do que o seu corpo, mas ele pediu salvação pelo corpo. Desce da cruz, salva a ti e salva a mim também. Ele queria ser salvo das consequências dos crimes dele. Ele queria ser salvo das consequências das maldades que ele praticou. Ele queria escapar da consequência natural dos seus atos errados diante da sociedade. E ele pediu salvação para isso. É como alguém que tirou uma vida e quer escapar do julgamento da sociedade, de um tribunal, e quer se livrar da prisão. Ele não buscava a salvação da alma dele, e ele foi devidamente repreendido pelo seu comparsa que estava do outro lado, que antes também estava desprezando Jesus. Mas ele teve um momento de esclarecimento. Ele caiu em si, ele viu a condição dele, ele viu que ele estava sendo crucificado, pagando devidamente pelos crimes que cometeu, e ele repreendeu o seu comparsa dizendo: nem nesta hora tu temes a Deus, nós estamos aqui pelos crimes que nós cometemos, ou seja, nós estamos pagando devidamente pelo mal que cometemos, mas este aí que tu julgas, ou melhor, este daí que tu despreza, ele não fez mal algum, ele é justo. O outro, apesar da vida desregrada, apesar da vida distante, apesar da vida de pecado, apesar da vida de crimes, ele cai em si e ele percebe que o mais importante não é salvar o corpo, é salvar a alma. Um certo dia o Senhor Jesus disse:
louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os dois tiveram oportunidade, porque estavam do lado do Salvador, mas um só olhou para o físico e pediu uma salvação, um livramento dos crimes que cometeu. O outro olhou para a sua alma e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! O outro reconheceu que o mais importante de salvar o corpo da morte é salvar a alma da condenação eterna. Mais importante do que ser livre da morte é ser livre da segunda morte, que é o lago de fogo, que é o juízo de Deus. E só tem um nos céus e na terra que pode salvar o homem da condenação eterna. O seu nome é Jesus de Nazaré. E ele entregou a sua vida na cruz, para que todos aqueles que olhassem para ele com fé, e colocassem nele a esperança, e pedisse dele socorro e salvação, como fez aquele outro criminoso, alcançasse a salvação de sua alma. Jesus disse algumas frases na cruz. Frases essas que não eram fáceis pronunciar, porque a cruz era uma forma de execução por asfixia. A pessoa ficava imóvel numa posição, e ao ponto que ela se cansava, ela ia comprimindo o seu tórax, portanto, os seus pulmões, dificultando a respiração, até que ela não conseguia mais respirar e morria por asfixia. Era uma morte dolorosa. Jesus havia passado a noite em claro, sendo julgado e levado de um lado para o outro. Ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele estava fraco. Ele resistia na cruz a dores dilacerantes, alucinantes, mas ele buscava força no âmago de sua alma para pronunciar algumas frases. A primeira frase que Jesus pronunciou, Lucas registra: logo que foi crucificado, ele olhou para aquela multidão que o desprezava e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nessa frase, Jesus mostra o seu amor para com o pecador. Jesus mostra para que veio, sendo filho de Deus, e por que encarnou. Ele veio trazer salvação, ele veio trazer perdão. Por isso ele diz: perdoa-os, perdoa-os. Jesus desceu do céu para trazer perdão do Pai a todos que se arrependem. Lembre-se, para ele pronunciar uma frase, ele tinha que buscar ar. E era o que era difícil na cruz. Era um esforço tremendo e doloroso. Mas ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma outra frase do Senhor Jesus na cruz foi quando ele disse: tenho sede. E pegaram de um caniço, embebedaram com vinagre e lhe deram de beber, escarnecendo: quem é que tem sede e vai beber vinagre? Alguns dizem que aquele tipo de material era usado para a limpeza, a higiene da população, e embebedava-se no vinagre para matar os germes. Pegaram aquele tipo de material, embebedaram no vinagre e deram para o Salvador da vida, humilhando aquele que nos céus era
e é glorificado de eternidade a eternidade. Você entende isso? A Bíblia diz lá no livro de Isaías capítulo 6, que os serafins, anjos que assistem diante da majestade de Deus, eles não têm ousadia de olhar para Deus, de olhar para a glória, a santidade, a perfeição de Deus, e eles têm 6 asas, um par de asas é para cobrir o rosto deles, para eles não verem a face do Santo e do Todo-Poderoso e do Perfeito. E eles dizem, aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Lá no céu ele é exaltado. Os santos anjos não têm ousadia para olhar na face daquele que é perfeito. E aqui ele veio como homem, e como homem ele foi humilhado na cruz. Ele recusou-se a beber daquele vinagre. João fala que foi dado um vinagre misturado com mirra, que tem o efeito de amenizar a dor. E Jesus se recusou a beber daquele líquido que tinha o poder de amenizar a dor. Não, ele queria sentir a dor. Porque aquelas dores, aquelas feridas em seu corpo, foi o preço pago pelos meus e os seus pecados, para se cumprir o que disse o profeta Isaías: por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Sarados dos nossos males, dos nossos pecados. Quando ele disse tenho sede, ele mostra a sua humanidade, porque ele é plenamente Deus, mas ele se fez plenamente humano, porque como Deus, ele não podia nos substituir na cruz, porque Deus não pode ser tentado, Deus não pode morrer. Ele se fez homem para ser tentado, para vencer o pecado, e vencendo o pecado, ele entregasse a sua vida como oferta em resgate da minha vida e da sua vida. Ele disse eu tenho sede. Ele mostra o quanto humano foi, quanto humano era, e como homem em tudo ele foi tentado à semelhança de nós, aleluia, mas não cometeu pecado. Oh, glória a Deus. Como homem ele venceu o pecado, e é por isso que ele é o autor da salvação para todos aqueles que nele crêem. Aleluia. Jesus nos enviou de Fortaleza, porque ele quer salvar a tua alma, ele quer salvar a tua vida. Ele se fez homem para te substituir na cruz, morrer a tua morte, sofrer o teu sofrimento, para te dar vida eterna. Jesus nos trouxe de Fortaleza para este lugar, para te dar este recado. Jesus também, lembre-se que cada frase que ele dizia eram dores terríveis que ele sentia. Mateus registra aqui, um certo momento ele disse Eli, Eli, lama sabachthani. O povo não entendeu e disseram, ele está chamando pelo profeta Elias. Não, ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava só na cruz, acompanhado unicamente por aquilo que as narinas de Deus fede, é podre. Ele estava acompanhado pelos meus e os teus pecados. Neste momento foi como se o pai tivesse se afastado dele, porque o pai é santo, assim como Jesus é santo. Você imagina o santo perfeito, imaculado, recebendo a podridão dos meus e dos teus pecados sobre ele. Foi isso que aconteceu, e ele se viu só na cruz.
Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você nunca vai estar só. Jesus sim, ele já esteve só na cruz, mas você nunca estará só, porque ele está contigo. Ele está contigo. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o amigo certo nas horas certas e nas horas incertas. Ele sabe o que é solidão. Ele sabe o que é passar por uma luta sozinho, para não te deixar sozinho nas lutas que você passa. Aleluia. Eli labak sabachthani. A próxima frase que ele disse é tetelestai, está consumado. Aí ele está anunciando, oh aleluia, o que para que ele veio, e ele cumpriu esta missão. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aleluia. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim para condenar a humanidade, eu vim para salvar a humanidade. Aleluia. Eu não vim buscar os que se acham que estão perfeitos, que estão saudáveis. Eu vim buscar os doentes. Ele é o médico divino. Aleluia. Ele é o maior dos salvadores, ele é o maior dos libertadores. Ele é Jesus. Ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo: eu cumpri a missão. Aleluia. Antes da última frase, eu volto para a leitura, porque o ladrão arrependido, mesmo depois de ter zombado, escarnecido, desprezado, ei, escute, mesmo até hoje, você não dando crédito a esta palavra, mesmo até hoje, você zombou desta palavra, teve momentos que você riu dos crentes, e você disse: eu nunca vou ser crente. Ainda tem tempo de você se arrepender, ainda tem tempo, e o tempo é hoje. Eu já ouvi muito testemunho de pessoas que diziam: eu tinha ódio de crente, eu jogava pedra nas teias dos crentes. Mas Jesus é paciente, amoroso, atingiu aquele coração como uma flecha de amor, e depois ela se voltou para Jesus e se arrependeu de tudo. Se arrependeu de jogar pedra nas telhas dos crentes, se arrependeu de amaldiçoar os crentes, se arrependeu de falar mal dos crentes, de odiar os crentes, porque agora era crente em Cristo Jesus. Oh glória! Está que nem um criminoso. Ele se arrependeu e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda dá tempo de você se arrepender, porque mais importante do que esta vida passageira, terrena, material, é a vida eterna. Jesus tinha que responder a esse anseio, porque esse criminoso, ele reconheceu que aquele que estava crucificado ao seu lado, Jesus Cristo, mesmo desfigurado pelos açoites, pelo espancamento, pela coroa de espinho, pelos cravos, por muito sangue, pelo rosto inchado, ele reconheceu, para além do inchaço, para além da coroa de espinho, ele reconheceu: este não é qualquer homem, este é Kyrios, que significa Senhor. Ele é Senhor. E a Bíblia diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele criminoso disse: tu és Senhor, seja Senhor na minha vida. Ele estava entregando a vida dele a Jesus. Segundo, ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
Aquele criminoso viu além da aparência. Você está entendendo? Quem olhar com os olhos materiais vai ver uns crentes doidos resistindo à possibilidade de chuva para trazer essa palavra. E se você pensar como um dia eu pensei, você vai pensar assim: esse povo além de doido ainda se veste esquisito. Se bem que os crentes hoje estão se vestindo legal, rapaz. Eu sou do tempo que os crentes se vestiam com as roupas quadriculadas, tudo frouxa. A gravata que não combinava com a camisa, era larga, que grande, desse tamanho. O paletó era de um defunto maior. Eram umas coisas, os crentes se vestiam mal, viu, irmão? Hoje, olha aqui o crente, ó. Bem vestido, parece um militar e sou do céu, aleluia. Com os olhos naturais você está vendo um povo. No mínimo, esse povo aí é ousado, viu, meu irmão? Mas eu te convido a olhar para além da aparência, para além do olhar, sabe, físico, material. Olhe, Jesus está aqui. Olhe pela fé, Jesus está aqui. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele disse: eu estarei para sempre convosco até a consumação dos séculos. Jesus, o Nazareno, está aqui, está aqui. Olhe para além da aparência. Jesus está usando a minha vida para falar do amor dele por ti, porque ele veio salvar a tua vida, a tua alma. Ele viu para além do homem sofrido pelo espancamento, pelos açoites e pela cruz. Ele viu um rei. Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu um rei ao seu lado. E ele disse: me conceda, em outras palavras ele disse: me conceda ser teu súdito, ó rei. Me conceda fazer parte do teu reino, ó rei. Ei, tem súditos aqui do rei Jesus? Tem? Aleluia. Tem alguém aqui que faz parte do reino do rei Jesus aqui? Aleluia. E sim, a Bíblia o chama de o rei da glória, o rei dos reis. Mas o rei se humilhou numa cruz. Isso é amor. Ele enfrentou a cruz para nos livrar da condenação eterna. Jesus tinha que responder isso. Tinha que responder a esse pedido de um criminoso arrependido, que não queria a salvação das consequências dos seus crimes diante da sociedade. Ele queria a salvação dos seus pecados, da condenação dos seus pecados. E em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ele queria a salvação da morte. E essa morte é a morte espiritual, é uma eternidade para sempre distante de Deus, no lugar de tormento. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, disse o apóstolo João. O lago de fogo é a segunda morte. E esse criminoso arrependido, ele queria a salvação de sua alma desta condenação. Jesus tinha que responder ele. E uma das suas frases na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Essa é a resposta de Deus ao pecador arrependido: estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu aceito você ser meu servo, porque eu vou ser teu Senhor. Eu aceito tu seres o meu súdito, porque eu serei o teu rei. Eu aceito que você seja o meu adorador, porque eu serei o teu Deus. Estarás comigo no paraíso. Aleluia. A Bíblia diz que o paraíso é um lugar junto ao trono de Deus nos céus. É a morada dos céus. E naquele momento, aquele homem, apesar de ter tido uma vida toda
dirigida pelo pecado e destruída pelo pecado, ele encontrou perdão na cruz, quando ele se arrependeu. Depois desta resposta, a última frase de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus entrega o seu espírito, ele está dizendo: tudo o que eu sofri para salvar o Josimar Gonçalves, que é esse que vos prega, agora eu te entrego como oferta, Senhor. Meu Pai, eu te entrego como oferta a minha vida, em resgate da vida do Francisco, da Maria, do João, do José, da Raimunda, de todos, que a semelhança desse homem arrependido vai entregar a vida a mim e me reconhecer como Senhor da vida dele. Jesus entregou o Espírito e morreu. A Bíblia diz que a natureza deu testemunho daquela morte, daquela perda, porque os céus ao meu dia haviam ficado escuros, a terra tremeu, e havia um véu que separava os seres humanos de se achegar ao lugar onde se encontrava a presença de Deus, chamado Santo dos Santos, num templo. A Bíblia diz que de alto a baixo, esse véu que separava, ele foi rasgado. E não foi rasgado pelo ser humano, sabe por quê? Porque ser humano, ele ia pegar aqui, ó, ia ser de baixo para cima, mas foi rasgado de cima para baixo. Foi Deus o Pai que rasgou o véu, quando Jesus entregou a vida dele em resgate da minha e da sua. Deus rasgou o véu dizendo: agora todos aqueles que quiserem vir a mim, por intermédio de meu filho Jesus, vai poder se achegar, vai poder vir. Aleluia! Queria convidar a todos a ficar de pé, se você puder. Eu queria pedir aos irmãos que se deixasse usar pelo Espírito de Deus, se movesse e me ajudasse nessa hora de convite e apelo. Eu quero perguntar se nesta noite há alguém que a semelhança deste homem, os historiadores identificam ele como Dimas, este homem que se arrependeu e entregou a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus e reconhecer a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você que está distante, você que se afastou, você que por um motivo ou outro se abalou na fé, hoje é noite de tua restauração. Vem para Jesus. Hoje é noite de salvação. Vem para Jesus. Hoje é noite de vida eterna. Vem para o Senhor da vida chamado Jesus. Nós vamos louvar o hino e você está com oportunidade, e eu te convido, vem, meu irmão, vem, minha irmã, vem para os braços do Pai, por intermédio do Salvador Jesus. Vem para Jesus. Glória a Deus.